Podcraft. Artesanato é história, é memória. O artesanato é incontestavelmente a profissão mais antiga do mundo e, na minha opinião, a mais importante também. Isso porque o valor do artesanato não está na utilidade que ele tem, está em como ele nasce, em como ele é feito, e ele é feito com as mãos. Agora, você também vai descobrir como o artesanato é uma das formas mais poéticas de contar uma história. Sabe por quê? Porque essa história é a nossa. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Artesanato é história, é memória. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você da melhor forma. Mais uma vez, conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth, como lhe é peculiar, vai conduzi-la como se a gente estivesse ali, do ladinho delas, compartilhando da conversa com chá e bolinho de chuva. Vamos junto? Só para contextualizar um pouquinho, antes de começar eu queria explicar que nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato, aí nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui pelo Podcraft, e agora nós estamos absolutamente envolvidos com a EAD Craft, que é uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós ainda estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance e vamos continuar assim para seguir o nosso propósito, que é valorizar o artesão, o artista brasileiro, além, é claro, de poder rever e bater um papo com quem a gente gosta e admira, né? Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Oi, Faiga! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos ao Podcraft. Eu estou muito animada para essa nossa conversa de hoje, porque não bastasse falar com a Kátia Cepeda Rodrigues, que é uma mestra do scrapbooking, eu ainda descobri que a gente estudou junto no mesmo colégio, no Colégio de Santinês, no Bom Retiro. Por que isso me emociona tanto? Porque um dos fatores que me levou a gostar tanto, a amar tanto, a respeitar tanto o artesanato, foi o que eu aprendi no Santinês com a boa e querida irmã Lázara. Quem estudou no colégio sabe da relevância dessa instituição na nossa formação. É muita história boa, é muito carinho envolvido, é o coração que bate junto nessa conversa que a gente vai ter. Mas a Kátia, eu conheço a Kátia há muito tempo, a gente sabia que nós éramos da mesma região da cidade, aqui da Zona Norte de São Paulo, mas até aí frequentado a mesma escola foi uma surpresa muito carinhosa e que realmente me emocionou. Bom, que a conversa vai ser boa, não precisa nem falar, mas eu não posso deixar de reforçar aqui que se você ainda não viu pela TV para saber o que ela anda aprontando, é melhor ficar aqui com a gente para saber de muitas novidades que ela está preparando nessa fase de isolamento social. Olá, muito bem-vinda, Kátia Cepeda Rodrigues. É um prazer ter você aqui com a gente no Podcraft. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, Beth. Prazer é meu. Kátia, me conta uma coisa. Você é uma das professoras de scrapbook mais bem conceituadas e reconhecidas do mercado. Há anos conhecemos o seu trabalho e a sua história, mas nos conte como que isso aconteceu, como o artesanato e o scrap surgiram no seu mundo. Olha, Beth, eu sou formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, então eu acho que sempre o artesanato foi uma coisa que me despertou. Mesmo me formando como professora de artes, dando aula há 22 anos em escola, eu sempre, paralelamente, eu me envolvi com artesanato. Então, há 16 anos eu dou aula de scrapbook. Eu descobri essa técnica por conta de uma loja que eu gostava muito e conheci e me interessei. E uma amiga minha que morava nos Estados Unidos, ela foi meu anjo da guarda, porque ela começou a me envolver. Lá nos Estados Unidos tem muito scrap. Então ela me envolveu nesse mundo
e começou a me dar muitas dicas, e eu comecei a estudar muito, e comecei a ficar com a ideia de dar aula, mas ao mesmo tempo eu tinha muita responsabilidade de saber as técnicas, o que envolvia o scrap, o que eu precisava saber para poder passar para a aluna. Então eu estudei demais, eu fiz bastante cursos online, na época até pelos Estados Unidos mesmo, com ela sendo meu anjo da guarda, traduzindo as coisas, e eu comecei a entrar nesse mundo com muito gosto, porque é uma delícia o scrap. Eu sempre gostei de fotos, eu venho de uma família que o meu avô amava tirar fotos, então isso tudo fez com que eu ficasse mais apaixonada ainda, porque o scrap é esse registro, é o registro do amor. Então, eu comecei a fazer meus álbuns e levei numa loja onde eu revelava minhas fotos e a dona ficou enlouquecida. Ela falou, você vai dar aula aqui. Eu falei, mas você tem espaço? Ela falou, vou fazer esse espaço. E foi quando, há 16 anos atrás, eu comecei a dar aula. Olha, que barato isso. Não, o scrap realmente é uma das técnicas que mais envolve o sentimento da gente, né? Ele traz, e é uma recordação, ele é um presente gostoso de dar, ele é feito com as mãos, ele é feito com o coração, e ele realmente guarda, né, as boas memórias, né? Eu também sou bem fã. Amor. É muito amor. Então, quando a pessoa vem aqui na minha casa, em vez de ter revista em cima da mesa, em vez de ter livros, eu tenho álbuns. E daí a pessoa nunca veio na minha casa e vê aquele álbum, ela fala, posso ver? E eu vou mostrando toda uma história que eu conto em cada álbum que eu produzo, e a pessoa fica enlouquecida, porque fala, nossa, eu nunca vi isso, né? E eu acho que o scrap ele também é muito democrático, né? Ele abre possibilidades até para quem acha que não, por exemplo, a única albinho que eu fiz de scrap, porque eu não tenho habilidade nenhuma artística, né? Só conto. Fazer em si, eu sou muito ruim. Mas o único albinho que eu fiz de scrap, que foi até álbum da minha filha quando era pequenininha, que você vê, não é que ficou bom isso aqui, ele é democrático, ele aceita o teu sentimento, né, a tua visão da história. Eu sou muito fã do scrap em si, e eu acho que é por isso que até tem todo esse sucesso mesmo dessa democracia de sentimento, muito legal. Mas você sempre deu aula, fora isso, você dá aula de artesanato também em outros lugares, ou só scrap específico? Não, eu moro aqui na Serra da Cantareira atualmente há quase 10 anos, e aqui no meu condomínio tem essa possibilidade de eu estar dando aula como se fosse um clube, né? E o morador tem direito à minha aula gratuita. Ai, que legal. Então, são várias técnicas que eles disponibilizam, professores de yoga, professor de inglês, e eu entro com artesanato para ficar bem democrático também, né? Então, eu tenho muitas alunas aqui no condomínio, mas no começo dessa quarentena, eu fui dispensada, porque eles não iam ficar me pagando, né, sem ter aula. Então, a gente está aguardando a volta às aulas e eles me chamarem novamente. Esse tipo de aulas, você tinha um cunho meio filantrópico de doação, né? Isso, todo o projeto das minhas aulas aqui da Serra da Cantareira, eles são para doação. Ai, que legal. Então, eu ensino a fazer, por exemplo, um bloquinho de scrapbook decorado, um caderno, e daí a gente doa para o GRAAC. As minhas alunas, a gente já perdeu a conta de quantas mantas nós fizemos para bebê. Inclusive, tem um saco aqui enorme que eu tenho que levar na Igreja Santana para doação. Então, mesmo nessa quarentena, ninguém parou, porque cada uma na sua casa está produzindo e eu passo para recolher e levo para doação. Ai, que legal, bacana. Eu acho o artesanato ele tem frente para todos os lados, né? Isso que é muito bacana. É muito amor, é muito amor. Então, assim, contando, você dava muitas aulas presenciais há muito tempo, né, como professora, e tem se destacado no universo online, mas essa pandemia pegou a todos de surpresa, mas nós sabemos que o artesão é um ser diferenciado, que ele não consegue ficar parado, e ele se reinventa e melhora a cada instante. Por isso, conta para nós, o que você tem feito para driblar esse isolamento, e quais foram e se foram impostas mudanças na sua rotina profissional? Como eu fui dispensada das aulas e eu estou mais tempo em casa, eu fiquei pensando
o que produzir nesse tempo. Então, acho que todo mundo está passando nessa quarentena por várias fases. O primeiro mês eu estava muito ansiosa e muito produtiva. Depois eu dei uma caída, achei que eu estava mais introspectiva e não tão produtiva, mas esses altos e baixos fizeram com que eu ficasse criativa também. Então, eu comecei, logo no comecinho da pandemia, eu já fiz uma carta para cada aluna, com um mimo dentro, fui levar com luva, álcool gel, na casa de cada aluna aqui, minhas alunas aqui do condomínio. Já comecei assim, com essa criatividade para alegrar as minhas alunas. Estava todo mundo muito triste. Depois, sempre com os projetos, fiz um álbum de viagem completo. Era uma viagem do ano passado que ele estava, sabe aquela coisa de casa de ferreiro? Você não faz. Ele saiu ele foi finalizado, né? Então, terminei meu álbum, arrumei o ateliê. E esse diário da quarentena, ele está ficando imenso, Beth, imenso, porque a princípio eu imaginava uma quarentena de um mês, né? Ou 40 dias, né? Que todo mundo começou a pensar assim. E agora virou uma coisa sem fim. Então, meu álbum já está explodindo de grande, porque eu tive que mudar a argola, para você ter uma ideia. Eram argolas pequenininhas que iriam caber o quê? 10 folhas dentro. E agora eu nem contei, mas deve ter perto de 30 folhas. Cara. Então, e eu estou registrando, eu registro as coisas mais relevantes, né? Mas eu registro o aniversário dos meus pais. E como que você teve essa ideia? Como que você teve a ideia de fazer? A comunidade do Scrapbook é bem bacana, né? E eu participo de vários grupinhos. E a dona de uma loja de scrap falou, vamos fazer um álbum juntas? Eu falei, opa, eu topo. Era um sábado, que eu estava sem o que fazer no sábado. Ela falou, então vamos juntar o grupo e a gente faz um álbum juntas. Daí eu entrei e até achei interessante que ela deu a ideia de usar a caixa, descascar a tampa da caixa, e deixar aquele craft ondulado. Sim. E daí ela falou, a gente põe uma argolinha e vai montando os papéis dentro e vai decorando. Daí eu montei a estrutura dele e falei, beleza, vou decorar. E comecei a decorar, né? Agora ele já está imenso e tive que pôr até argola maior. Eu comecei esse livro, Beth, como uma forma de registro, como se fosse um diário mesmo. Então, eu peguei a ideia das datas para começar cronologicamente. Então, eu coloquei que em 2020 o mundo parou, e na primeira página desse albinho, eu fui colocando aonde surgiu o vírus, como ele foi chamado, quando chegou o Covid no Brasil, e fui colocando essas datas. E daí ele começou a virar um registro que eu chamo de Diário da Quarentena. Entendi. Mas aí essas informações você resgata em revista, em jornal? Ou você escreve à mão? Ou como que Internet. Ah, não. A princípio eu faço um rascunho. E para ficar assim, de uma forma mais bonitinha de ler, a primeira página eu imprimi. Eu fiz no computador e imprimi. Mas depois eu comecei com a minha letra mesmo, a escrever o que eu estava pontuando, né? E juntando a isso as fotos. Então eu vou tirando foto com o celular, e daí eu junto cada 10 dias. Tem uma loja em São Paulo pertinho, eu mando pelo WhatsApp, ele revela para mim, eu pego e vou colando e vou decorando. Então, tá. E os tagzinhos, como que você tem? O que você tem usado de tag, de ilustração? Os insumos que você tem colocado para decorar cada página? Então, eu tenho muito material em casa, o meu ateliê é bastante rico em material, mas a quarentena também nos proporcionou essa compra online. Facilitou essa compra online.
Então, muitas lojas começaram a disponibilizar material e eu comecei a usar essas compras porque o correio não parou, graças a Deus. Ainda bem. Então, eu na loja mesmo, eu mandava pelo WhatsApp a loja de revelação, tinha um horário que eu podia passar lá para pegar e já pegava várias fotos que eu mandava revelar de uma vez só. E depois eu fui montando com o material que eu tinha, anexando o que eu comprei, e ele tá bem rico de decoração, de fotos, tá bem legal, viu? E quanto tempo você demora para fazer cada página, por exemplo? Conforme você vai criando, você fala, você me deu uma ideia de a cada 10 dias você revela um tanto de fotos, mas aí por dia, como que você atualiza, como que você compõe cada página? Então, quando eu vou buscar essas fotos, geralmente eu pego 20 fotos, eu já quero fazer, né? Então, eu já sento, tiro um dia para fazer isso, vou pegando os papéis. Não, na verdade, os papéis eu já tinha cortado. Ele é um álbum bem pequenininho. Ele é um álbum que os papéis são 12 por 16. Então, como ele é pequenininho, facilita, né? A foto eu recorto, porque eu mando revelar todas 10 por 15, mas eu vou recortando e vou colando e vou montando. Eu não demoro muito, não, pela prática que eu tenho, mas está tudo muito bem registrado. As fotos têm datas e tem o texto do que aconteceu. E toda sempre com a sua impressão, com as suas impressões do que você sente, como se fosse... É o meu olhar para esse momento de cada foto, é o meu olhar. E quem pegar esse álbum vai entender tudo, porque ele está cronologicamente montado e decorado, e tá bem legal, não é porque eu estou fazendo, mas eu estou encantada com ele. Eu faço ideia. E como você pensa em... Oi, desculpa, cortou essa parte. É uma forma de terapia, porque é o momento que eu estou aqui, eu com o meu trabalho e registrando isso, é uma delícia. Mas isso você pretende disponibilizar? Porque assim, a gente sabe que é um trabalho para você, para as pessoas que estão próximas a você. Mas e o resto do mundo? Como que a gente vai conseguir ver isso? Ou você vai disponibilizar? Tem alguma forma que a gente consiga acessar isso? Porque é um registro histórico, né? Então, na minha página, no meu IG do Instagram, eu já fiz um IGTV dele até esse mês de junho. Então, esse vídeo já está disponibilizado, aberto lá, público. Mas eu vou continuar, né? Inclusive, ontem eu estava até separando nas fotos do meu celular para mandar revelar, porque quinta-feira eu vou para São Paulo, já pego mais fotos. E vou continuar, porque a quarentena não acabou, não tem fim, né? Pois é, pelo jeito você tem muita história, até a vacina chegar, você vai ter história para contar aí, né? E isso deve, graças a Deus a gente está na previsão de que até janeiro, fevereiro a vacina já vai estar no ar, mas você tem história, imagina, tem muita coisa para contar ainda nisso. Mas você pretende ter outros volumes ou você vai mantendo ele altão até... Então, Beth, eu tô achando que não vai caber mais folhas, porque ele é pequenininho, né? Então. Então, eu tô achando... Eu já aumentei as argolas, né? Eram umas argolas menores. Mas eu tô achando que se continuar até final de agosto, eu já tô prevendo que vai ter volume 1 e volume 2 para esse diário. Legal. Mas isso faz parte da história também, né? A história é grande, né? Se a gente lembrar em termos de história e de livros, não teve lá os 100 anos de solidão, que é gigantesco, né? Enorme. Vai que a gente está no contexto. Ninguém estava esperando por isso. E também porque são muitas datas, para mim, relevantes, importantes. Então, teve aniversário dos meus pais, teve aniversário do meu marido, da minha filha. Olha quantos aniversários que eu registrei aqui. E que a gente não pôde fazer festa, né? Então, eu gosto de decorar a minha casa, eu sou muito temática. Então, não sei se você já viu no meu Instagram. Sim. Eu decoro festa junina, eu decoro minha casa para todos os eventos. E daí eu tirei a decoração de festa junina e agora a próxima decoração é só Halloween, né? Hum. Então não sei se vamos até lá com esse diário.
Não, tem primavera, tem outras coisas ainda para que você pode. O bom é que você agora tem, né? O tema tá livre, né? A gente vai pensando e vai criando. Tem várias coisas. Agora me conta uma coisa. A gente tem visto o crescimento do artesanato, porque se tem uma coisa na história do mundo que não para, é o artesanato, graças a Deus, e a gente está dentro dele. Mas em crise, especificamente nas crises, o artesanato ele sempre se mostra com uma faceta muito peculiar e muito positiva, porque ele reacende, né, tudo, ele se mantém, ele dá visto de esperança para as pessoas, né? E nessa quarentena não está sendo diferente. E isso tem sido registrado nos meios nos meios televisivos, né? Então a gente já tem visto várias reportagens focando o artesanato com toda a sua benevolência, e a gente dessa vez viu você na Globo, né? Eu acordei de manhã, olha o Bom Dia São Paulo, tu vejo lá, Kátia, né? Falei, que legal, né? Como que aconteceu isso? Então, foi muito legal. A repórter está trabalhando de casa e ela viu, inclusive, o que eu contei, a caixa de aniversário do meu marido, que eu fiz a festa. E essa festa, ela achou que foi muito legal e criativa. Uhum. E quando ela me chamou para gravar, ela já queria gravar no próprio dia. Eu falei que não. Porque eu falei, vou aparecer na Rede Globo sem arrumar o cabelo, sem não fazer pode. A unha. Meu cabelo estava sem pintar. Eu falei, não. Daí, quando ela me chamou de novo, ela falou, Kátia, a gente vai ter que trocar a pauta, porque a sua matéria vai para o ar em julho. E ela falou, me mostra outra ideia que você tem aí nas suas coisas. Eu falei, eu estou fazendo um diário da quarentena. E ela, quando ela viu, ela ficou emocionada. Eu senti que ela ficou emocionada. E ela falou, vamos gravar. Eu falei, então tá bom. E daí a gente fez uma entrevista de 40 minutos. E ela falou que ia editar. E me falou, o dia que for mostrar eu te aviso. Só que a gente sabe, né, como é que é televisão. As pautas têm que ser puladas, tudo. E ela acabou não me avisando. Então, eu estava tomando café e eu escutei, porque a Kátia, eu falei, opa, sou eu. Sai correndo. Foi aquele susto. E eu achei que foi muito legal, porque até que foi uma entrevista que durou mais de 6 minutos. Foi bacana, né? Foi bem legal mesmo. Foi bem legal. E eu acho que ela conseguiu editar e passar tudo o que eu sinto da técnica do scrapbook. O quanto eu gosto de dar aula, o quanto eu gosto de trabalhar com essa técnica, porque para mim é muito especial. Eu acho que ela conseguiu passar isso na entrevista e eu consegui mandar meu recado, né? Não, foi bem bacana mesmo. Quem tiver oportunidade... É que no mundo do scrap, né, a nossa comunidade, todo mundo que assistiu achou que foi bem bacana. Eu fiquei bem satisfeita mesmo. Foi bem me deixou muito feliz. E tá no seu feed do Instagram, né? Quem quiser assistir pode procurar. Como que é? É @Kátia Cepeda? Kátia Cepeda, @Kátia Cepeda, Kátia com C, né? Não, é Kátia com K. É Kátia com K. Kátia com K, Cepeda Rodrigues. Cepeda Rodrigues. E as pessoas conseguem, quem não assistiu, não perca a oportunidade, porque tá muito legal a entrevista. Na minha página do IG, também tem o IGTV do álbum. Então eu fiz um videozinho mostrando como é esse álbum da quarentena. Ai, que bacana. As suas peças são diferenciadas e 2 quesitos de destaque são a fartura dos detalhes e riqueza dos materiais. Você já comentou que você tem conseguido comprar matéria-prima por correio, mas está tendo algum problema de falta de material? Porque, principalmente no teu caso, é muita coisa importada, né? Sim, mas olha, graças a Deus eu tô não posso reclamar, porque tudo que eu tô comprando pela internet, online, assim, eu tô conseguindo receber. Mesmo até bacana. O correio tá vindo certinho para mim, então eu não tenho dificuldade. Agora, em São Paulo, porque eu moro em Mariporã, né? Mas em São Paulo as lojas já estão atendendo com um horário restrito. Sim. Mas eu já consigo ir presencial. Antes eu fazia o pedido delivery
ia na porta da loja pegar. Agora não, agora a gente já pode entrar e comprar, né? Ai, que Ainda bom, bem, né? Ainda bem. Tá começando a entrar numa normalidade, né? O problema é que tem muita gente com dificuldade de receber os insumos, principalmente que vem de fora. Então é por isso que a gente ainda está que também, de certa forma, é bom para o mercado nacional, né? A gente tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu foquei nas lojas para comprar material nacional, então não estou tendo dificuldade. Marcas nacionais, elas estão trabalhando normalmente. Ai, que bom. Teve alguma ação, algum artesão, qualquer outra pessoa de qualquer área que tenha te inspirado de alguma maneira? Quem foi? Então, focando nesse álbum mesmo da quarentena, 2 artesãs que fazem scrap, que me motivaram a começar a fazer esse álbum da quarentena. Uma é a Bruna Alcântara, @Bruna Alcântara, ela mora no Pará. E ela começou o diário dela e eu achei a ideia sensacional. E a outra é a Aline Martins, @iScrapper, que ela também que teve a ideia de montarmos juntas o grupo e formarmos essa estrutura do álbum. Foi aí que eu comecei mesmo, né? Ah, que legal. Tem outras artesãs fazendo o álbum também? Você tem conhecimento? Olha, muita gente me falou que está fazendo. Então, eu não cheguei a ver de todo mundo, mas como a gente tem uma comunidade de scrap, a gente acaba indo visitar as outras páginas das pessoas, eu andei vendo algumas pessoas sem fazer. Mas eu acho que muita gente também se motivou depois que viu a reportagem, viu, Beth? Porque teve ideia, né? Nossa, eu recebi muito direct, muito falando, eu também quero fazer, eu vou fazer, gente querendo aula, sabe? Eu achei muito bacana. Porque deu um estalo, né? Na pessoa. Acaba que agora você inspirou um monte de gente a se incentivar. E uma coisa é real no artesanato, na quarentena, ele tem se apresentado como uma fonte de inspiração e uma forma de escapar como terapia. Então, de repente, você poder fazer o scrap, que é uma coisa de recorte, de álbum, de recordação, ou então para aproveitar mesmo aquelas fotos que você... Por exemplo, eu tenho uma viagem do ano passado que até hoje eu não revelei nenhuma das fotos, né? Você acabou de falar agora, eu fiquei pensando na minha, eu falei, putz, coisa feia, não mexi, né? Tá tudo parado. Não ali. Era uma boa dica de parar, vamos organizar isso, porque, né, de certa forma, tá com tempo. Não tanto assim, mas enfim. Não tanto assim, pensar, mas dá eu sempre falo que o tempo é a gente que faz. Então, se você quer muito uma coisa, você vai arrumar tempo. Né? Tá certo. Então, tem o dia da preguiça, tem o dia que você não está tão animada, mas pode ver, o dia que você quer produzir, você consegue, né? É verdade. E sem contar também que é uma forma bacana de você presentear as pessoas, né? Eu fico imaginando, que nem agora pensar, acabou de vir uma ideia, assim, de que seria muito carinho poder reunir essas fotos tão gostosas. São tantas viagens que a gente faz com pessoas que a gente gosta demais, e poder reunir num álbum e presentear essa pessoa com esse álbum é uma coisa simpática, né, de se fazer. É um presente que eu acho que é um bom presente de Natal. Acho que eu tive uma ideiazinha aí, quem sabe? Vamos ver se eu consigo fazer, né? Nossa, o scrap, ele tem esse poder de ser uma coisa personalizada e, ao mesmo tempo, envolve muito amor nisso. É uma coisa, assim, especial e única. Você vai dar um presente que ninguém vai nem chegar perto da importância que a pessoa vai fazer com todo carinho, quadro, um álbum, né? É muito legal, por isso que eu gosto de presentear com o scrap. É muito carinho mesmo. Acho que você me deu uma ideiazinha, aí vamos ver se eu consigo colocar. Não, e pode ver, Beth, as pessoas que fazem scrap, eu acho que a maioria, elas têm muito amor para oferecer, sabe? Porque toda essa técnica, ela envolve muito... doação, né? Toda essa, tudo isso junto, então é muito bacana. Tanto é que quem entra no scrap fica apaixonado e nunca mais quer sair, né? Você faz alguma coisa de scrap festa também, ou é mais voltado mesmo no scrap raiz? Se assim pode falar, né?
Não, todo mundo fala, até as meninas da minha época, a gente se chama de Scrap Dinossauras, né? A turma das dinossauras, porque a gente foi a primeira turma em São Paulo e no Brasil, né? Há 16 anos atrás não existia nada quase. Então a gente brinca que a gente é da turma das dinossauras. Mas eu trabalho às vezes com encomenda, né? Eu recebo encomendas, então uma lembrancinha para festa, um mimo, alguma decoração. Eu sempre faço alguma encomenda voltada. Semana passada eu entreguei um álbum que era uma encomenda de uma grávida. Então a pessoa deu de presente para a moça que está grávida, que vai registrar mês a mês as fotos da gravidez. Então é um presente muito especial, também, né? São sempre presentes especiais, né? É bem legal essa ideia. Mas como nós falamos no início desse podcast, nós do canal Craft acreditamos na esperança associada à ação para fazer coisas acontecerem. Então me diga uma coisa, qual a sua maior esperança e qual as suas maiores esperanças para quando tudo isso passar? O que você está fazendo para isso acontecer? Então, em primeiro lugar, essa vacina para vir logo, né? Segundo lugar, eu quero voltar a dar aula, porque eu sou uma pessoa que eu sou presencial. Então, eu amo dar aula. E as minhas alunas estão já muito saudosas. Eu também, lógico. Então, eu não vejo a hora de começar a dar aula, voltar às aulas, né? Eu vou te apresentar o EAD Craft, que dá para dar aula não presencial, mas pelo menos interativa a gente já consegue. Bom, legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, ou que a gente tenha deixado passar nessa conversa, ou mesmo alguma mensagem para você deixar para os nossos ouvintes? Então, eu gostaria de falar que, assim, para quem não conhece a técnica de scrapbook, procurar se informar, visitar minha página do Instagram e conhecer um pouquinho mais, porque é uma técnica apaixonante. Kátia, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu queria agradecer demais. A gente tem uma história muito boa aqui contada e assim que ainda está no meio ou sendo contada, né? Porque ela ainda está acontecendo. E eu convido realmente a todo mundo a conhecer o trabalho da Kátia, que é muito bacana. Eu já dei uma olhada no livro, já dei assim pelo Instagram, mas a gente sabe que tem muita coisa boa ainda vindo por aí. E fora isso, todas as outras peças, todas as outros trabalhos da Kátia são muito bacanas. Quem quiser ter aula com ela, aliás, como que as pessoas fazem? Quem não é do condomínio, aí como que a gente faz para ter aula com você, Kátia? Então, eu às vezes, antes da pandemia, eu juntava um grupinho, geralmente um grupo de amigas, que uma delas oferecia casa, e eu montava um workshop e dava essa aula presencial. Eu fiz isso várias vezes em São Paulo. Aqui no condomínio, infelizmente, é só para quem mora aqui que tem o direito. Mas tem umas aulas que eu dou aula. Agora, até está tendo uma aluna que está vindo na minha casa de máscara, com todo o protocolo de segurança, tudo ela está vindo, mas é uma aluna única, né? Porque ainda não posso dar aula com o pessoal, um grupo maior. Entendi. Não, a gente também tem que pensar grupo de risco, tem várias questões aí para a gente pensar. Mas sim, muito obrigada, Kátia. A gente ficou muito feliz de ter você aqui com a gente. Convido a todos, volto a reiterar, de entrarem no Instagram da Kátia para conhecer o álbum, Kátia Cepeda Rodrigues, @KátiaCepeda Rodrigues. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um super prazer, Beth. Obrigada a você, viu? Um beijo para todo mundo que esteja escutando a gente. Pois bem, que conversa gostosa, que delícia de bate-papo. A Kátia é o tipo daquela pessoa que a gente fica conversando por horas e horas e horas e sempre tem assunto e sempre vai ter mais. Viajada, interessante, culta, com uma pluralidade de assuntos e de visão bacana do mundo. A Kátia realmente é uma pessoa que cativa, que conquista o nosso coração, uma professora e tanto. E como a Kátia, se Deus quiser, em breve vai estar junto com a gente no nosso EAD Craft, fica aqui o convite para que vocês participem, para que venham ter com a gente essas aulas tão gostosas daqui para frente.
aula de pintura, de madeira, pintura em tela, scrapbooking, cartonagem, criatividade, didática do artesanato. Já são diversos os temas à disposição para as pessoas poderem aprender com a gente. Vem com a gente que a gente vai mudar esse artesanato no Brasil. Um beijo grande e até a semana que vem. Ah, que delícia! Que delícia de conversa. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada mesmo por falar um pouco da sua história, contar um pouco do seu trabalho. Não é para menos, né, que a Natália ficou emocionada com o seu trabalho, com a sua proposta. E que bom que ela pôde levar isso para a TV aberta, para uma TV com audiência, com a visibilidade da TV Globo, e que mais e mais pessoas tiveram acesso a essa informação, mais e mais pessoas se emocionaram junto com você e que, quiçá, que possam seguir os seus passos e contar as suas histórias, né? A gente vive um momento de tanta tristeza, com tantas perdas, um momento de muita seriedade para todo o mundo, né? Vai marcar definitivamente toda a nossa geração. É um ano que vai ficar para a história como um ano de muita, muita tristeza, de muitas, muitas perdas. É muito sensível da sua parte manter a parte poética, a parte bonita. Eu acredito que quem faz artesanato, quem lida com a arte, sempre tem a oportunidade de fazer uma coisa bonita para se lembrar das coisas tristes que lhe aconteceram. E isso é muito importante, né? Até é um gatilho, né? Dizem aí os estudiosos da mente humana, porque quando algo de muito desafiador acontece na nossa vida, a gente tem a oportunidade de olhar para trás, e se a gente pôde construir alguma coisa bonita ali atrás, aquilo nos dá força, nos impulsiona para as muitas coisas belas que a gente vai fazer no futuro. Então, que seja assim, que a gente continue usando a nossa criatividade para criar beleza e para dar esperança, porque é disso que a gente precisa, né? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato. Dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Até mais, um beijo. Vamos ficando em casa por enquanto.